Olá, estamos começando mais um Contemporânea Live aqui pela TV Conexa. Toda quarta-feira às 8 horas da noite vamos falar de assuntos relacionados com arquitetura, design, paisagismo, arte. Hoje vamos falar sobre a saúde do seu lar, a harmonia da sua casa, toda a energia que envolve a tua casa. Com certeza todo mundo tem muita dúvida sobre esse assunto, quer aprender mais sobre isso, então participe com a gente, continue aí, mande suas perguntas, tire suas dúvidas, que hoje o assunto está muito legal. Bom, como sempre, vamos agradecer um pouquinho os parceiros aqui do estúdio, aí a The Home, que forneceu essas cadeiras lindas aqui do estúdio, a Lux Iluminação e o Dimas Pires, são meus parceiros que me ajudaram aqui a montar esse estúdio. Agradecimento também ao meu primeiro patrocinador, confiou no nosso trabalho aqui, a Rochedo Engenharia. Obrigada, Rochedo, que está sempre aqui com a gente e incentivando o nosso trabalho. A Rochedo trabalha sempre em parceria com os arquitetos, fazendo todos os projetos complementares. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre Feng Shui, radiestesia, que é um assunto muito importante, tem a ver com a sua saúde também. Vamos falar com o arquiteto Leandro Rodrigues, que está aqui comigo, está aqui no estúdio, e é especialista no assunto. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigada por você estar aqui, viu, Leandro? Obrigado. Como começou essa curiosidade sua por esse assunto? O que ele tem a ver com a arquitetura? Com a arquitetura, tudo. Mas assim, desde muito cedo, eu sempre gostei desse assunto. É um assunto sempre que me preencheu e me prendeu a atenção, né? Há uns anos atrás, até eu vi meu pai já achando água, né? Num sítio isso é comum, uma coisa do dia a dia, do caipira, vamos dizer assim, e que às vezes acaba falando que é o pessoal aqui da cidade, o pessoal não acredita muito. Então, meu pai pegou uma varinha, assim, quebrou um galho de uma árvore, fez uma forquilha de madeira, dobrou e saiu buscando água, assim, para fazer um poço. Eu olhei aquilo, fiquei olhando, daí o pai falou, vai ter que furar aqui. Não, eu falei, o que é isso? Como assim? Né? Como assim, né? Daí quando eu peguei na mão a forquilha tal, e saí também caminhando, eu percebi que fazia uma certa força, né? A forquilha se mexia, né? Alguma coisa ali estava acontecendo, né? Alguma coisa ali acontecia. Então, desde essa época, essa primeira parte, comecei e falou, o que é isso? Nem sabia o que era, na verdade, né? Aí você despertou a curiosidade para isso. Exatamente. Agora, a parte de esoterismo, parte de cristais, de tudo que é envolvido a essa linha mais oculta, vamos dizer assim, eu sempre gostei, né? Então, aí você foi pesquisar. Sim, sempre. Pra você ter ideia, até eu costumo brincar que de cada um livro que eu compro de arquitetura, 100 é de esoterismo. Ah, que legal. No escritório atrás de mim, assim, só tem livro de assuntos mais de energia. Eu sempre gostei. Dessa coisa... Na verdade, hoje todo mundo curte um pouquinho esse assunto, exatamente, né? Exatamente. O Feng Shui, nós vamos falar sobre Feng Shui, radiestesia, geobiologia. Isso. Essas três coisas, elas têm a ver uma coisa com a outra? Totalmente. O que é? É interessante, porque assim, os antigos, né, o conhecimento, por exemplo, da radiestesia não tinha esse nome, né? Esse é um nome mais recente, vamos dizer assim. Mas os egípcios, os chineses, né, os orientais em geral, eles já usavam técnicas radiestésicas para poder sentir aonde que tinha, por exemplo, a caça ideal para poder caçar, a região melhor para caçar. Né? Eles desenvolviam uma espécie de pêndulos com chifres. Criavam técnicas que hoje em dia a ciência não consegue comprovar, mas dava certo. Né? Uma coisa que dava certo. Eles já começavam a ver eles começavam a perceber, por exemplo, os romanos, toda vez que eles iam construir as suas cidades, eles percebiam onde que os gados ficavam mais alinhados, agrupados, que ali a energia era melhor, né? Os árabes, aonde as ovelhas, por exemplo, os camelos, perdão, deitam, né? É o local ideal de armar as barracas. Então, o camelo deitou, eles levantam o camelo e armam a barraca ali, porque eles sabem que ali o camelo sente que aquele local vão ter um bom sono. Legal. Ter uma noite tranquila. E uma coisa assim, a arquitetura tem totalmente essa ligação, né? Inclusive, esses tempos atrás, eu ouvi de uma pessoa falando assim, a diferença de Feng Shui com radiestesia, né?
O Feng Shui é muito visível, é uma parte de se você organiza o ambiente, essa é a organização que vai trazer fluidos, né, energéticos, harmonia para você, para trazer prosperidade, riqueza, assim vai, né? Saúde. Já a radiestesia é uma técnica de sensibilidade, que a gente usa até alguns aparelhos que eu trouxe aqui, né? Para poder também medir, totalmente empírico, assim, né? Prático, e consegue sentir essas influências que tem do cosmos, das energias telúricas da Terra, então aquilo que você não vê. A radiestesia mede aquilo que você não vê, e o Feng Shui consegue organizar aquilo que você vê. Tá. Isso tudo vai fazer bem para todo mundo que mora na casa, até para o relacionamento das pessoas também? Tudo. Relacionamento, né, questão financeira, saúde principalmente, né? Inclusive, depois vou mostrar ali, tem um baguá, né? Que o baguá é famoso, né? A gente sabe que na hora do Feng Shui você tem que fazer o baguá. Isso. Mas antes disso, era bom você ver o terreno, toda essa parte da construção. É interessante, porque existe um pensamento do Ocidente e do Oriente, né? Que muitas vezes a gente acaba até torcendo um pouco a cara, quem é do Ocidente e não entende. Por exemplo, o ocidental, o oriental, ele costuma, sempre antes de empreender alguma coisa, medir os locais, ver esses fluxos energéticos, ver se é bom, se não é. Se não for, nem começa. Nem começa. Tá. Melhor ir para outro lugar. Nossa, se pudesse fazer isso sempre, né? Isso é ótimo, né? Porque não serve montar um local naquele local, tá? Isso dos orientais, né? Ou então corrige o ambiente, pode também ter algumas correções que às vezes é possível ser feito, né? Pelo Feng Shui. Pelo Feng Shui. No Ocidente, é sempre assim, faz, depois corrige. Depois vê. Deixa eu ler aqui, que tem um monte de gente aí curtindo. Obrigada a vocês aí por estarem aí com a gente, comentando, curtindo, mandando as perguntas aqui. Tem muita gente aqui já, Leandro, o Fagundes, o Fernando Marque, que é o patrocinador nosso aí, que está curtindo sempre aí com a gente. A Miltis Goulart está falando que ela também adora esoterismo, energia cristal. Adorou Legal. o tema. A Marcela Duque mandando parabéns para você. Obrigado, Marcela. E aí, a Graziele acabou de entrar aqui, também está assistindo a gente. Obrigada aí, gente. Obrigado, Graziele. Bom, vamos começar mostrando as fotos, porque assim você exemplifica do que você está falando, beleza. né? Uhum. Bom, essa foto aí... Essa é uma foto que mostra as influências, tá? Muitas vezes as pessoas acabam pensando que nós somos seres individuais que não sofremos influência alguma, né? Mas não, pelo contrário. As estrelas nos influenciam, o Sol, a energia da Lua. Inclusive, na faculdade onde eu leciono, eu sempre comento isso. Antigamente, as pessoas, até hoje em dia também, colher alguns frutos, cortar madeira, dependendo da Lua. Isso faz muito sentido, né? Então, assim, aqui hoje em dia, com a modernidade, as pessoas estão ignorando, mas é uma coisa que tem que parar para pensar, porque tem custo baixo, né, e grande eficiência. Então, energias psíquicas, né? Tá perto de pessoas que não tá legal, que tem pensamentos muito negativos, também influencia a sua vida, né? O cara que só fala mal da vida, só reclama da vida, não é legal estar perto dele, né? Se você não tiver força para aguentar se você não for um ser muito individual, porque gente, uma coisa é ser individualista, outra coisa é ser individual. Quando você é individual, você consegue bloquear tudo isso aí porque você é um ser forte. Mas não é o caso hoje em dia das pessoas. A gente tem fraquezas, né? Então, quando a pessoa... E aí essas coisas influenciam totalmente. Né, na tua vida. Energias espirituais, né? Energia de forma. É uma coisa que os antigos também faziam construções de proporção áurea. É uma coisa que eu também... Tem uma palestra que fala sobre isso, mas... Qualquer dia a gente vem falar sobre isso. Pode falar sobre isso também, né? As formas também influenciam na gente, né? Uhum. Formas pontiagudas, formas circulares, formas curvas, né? Tudo isso também gera também influência sobre nós. Então a gente tem que tomar conta do nosso corpo, na verdade. Sim. Eletromagnética, que é uma coisa que atualmente está difícil de escapar, né? Porque tudo hoje em dia é eletromagnetismo e faz muito mal para a saúde, inclusive muitos cânceres são iniciados através disso. E energia telúrica, que é o que na radiestesia a gente consegue também captar, energias do solo, veios d'água, gás radônio, outros tipos de coisas também estão na Terra, né? Falhas geomagnéticas, né? Tudo isso você consegue captar através da radiestesia, influencia a gente, tá? Vamos ver mais uma foto, porque eu acho que continua sobre esse assunto, né? Isso aí é um exemplo, né? Existe uma malha que na Alemanha, no início do século passado, um médico chamado Hartmann, ele conseguiu detectar numa região da Alemanha
que existia uma malha exatamente norte, sul, leste, oeste. Do norte e sul ela tinha 2 metros e leste e oeste ela tinha uma largura de 2,5 metros, que estava por toda uma região, e isso está pelo planeta Terra inteiro. Tem regiões que não aparecem com tanta frequência, tipo, tem sítios, por exemplo, que não tem, né? E essas malhas, elas também causam, quando ela tem esse cruzamento de malha ali, tem esses cruzamentos, causam patologias. Né? Quando tem, por exemplo, um cruzamento dessa malha e está bem no lugar da cabeça, ali no caso a pessoa vai ficar deitada, ali é uma cama, né? Está passando pelo pé. Mas no lado de uma pessoa que vai dormir, ó, ali está passando uma malha cruzada, né? Tá. Um cruzamento de malha, depois passando, por exemplo, um leito de água e também uma espécie de uma falha geológica. Então a cama está no lugar totalmente errado. Péssima. A pessoa com certeza não dorme bem, ela tem uma saúde péssima. Porque tem esse veio de água embaixo da casa. Então fala, pô, mas água faz mal? Não é que faz mal. Debaixo da terra, quando ela vai correndo, né, lentamente, ela em contato com o silício, ela gera uma espécie de uma eletricidade. E gera verticalmente. Não se sabe por que vem tão verticalmente, vem exatamente vertical. E nesse caso tem como arrumar? Tem. Nesse caso aí é um caso bem drástico, né? Teria que alterar a cama para um outro lado. No ideal, eu prefiro que passe no pé do que fique passando no corpo, na cabeça da pessoa, assim vai. Tá, deixa eu ler uma pergunta aqui de uma moça que está assistindo, a Vivian Rodrigues Arrojo. Moro em uma casa geminada, gostaria de saber se é possível isolar as energias circundantes. Ela é de Votorantim. Sim. Vivian, o nome dela. É possível, sim. Claro, sempre caso a caso, tem que ver que tipo de energia é. Né? Tipo, você fala assim, tem uma energia ruim. Que energia ruim, né? É essa. Às vezes é do solo, às vezes é da própria... Às vezes é do local. Às vezes não é nem ou da cama que não está no lugar certo. Exatamente, né? Por exemplo, assim... Mas ela perguntou da casa geminada. Tem como, mas tem que ir no local para examinar. Tá? Porque às vezes cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É muito difícil falar assim, distância, né? Ainda mais quando se trata dessa questão de energia que a pessoa... Tipo, que energia que é? Por exemplo, tem gente que tem atrás do vizinho, atrás é um banheiro. Só que a cabeça está encostada e atrás é o banheiro. Bem a bacia sanitária. Puxa descarga tal, isso aí gera suga energia. Né? Como você vai fazer isso aí? Tem que mudar de cama. Mudar a cama para outro lugar. Então pode chegar lá e falar, viu, tira a bacia sanitária daí que eu quero, está me atrapalhando energeticamente. Porque você não ouve, mas na verdade tem esse fluxo que tem essa retirada. Né? Que aparelho você usa na hora que você vai na casa da pessoa para fazer uma análise como essa? Os brinquedinhos? Vamos mostrar? Vamos lá. Esse aqui é o pêndulo, né? É o que a gente... Todo radiestesista, o básico, tem um pêndulo, eu tenho esse aqui, eu tenho esse aqui também de testemunho. O que é testemunho? Você consegue colocar, por exemplo... Você abre ele, né? E você consegue colocar aqui dentro um testemunho, um fio de cabelo... unha, o que seja, tá? Para poder medir a energia da pessoa. Né? Tá. Existe uma régua que foi Bovis que desenvolveu. Essa aqui é de um professor, o Sérgio Nogueira, inclusive abraço Sérgio Nogueira. Ele que eu fiz um curso agora umas semanas atrás com ele desenvolveu essa régua que tem influência de Bovis, tem outras coisas mais aqui, né? Medições. Então você faz uma análise geral com todos esses aparelhos. Exatamente. Isso aqui é um Dual Rode. Opa. O que é isso? Dual Rode, que é uma espécie de forquilha, desenho do pica-pau. Você vai encontrar o pessoal para procurar água, quando encontra água ele cruza, ou então ele abre. Depende da programação do radiestesista, tá? Tem também a forquilha que eu falei que meu pai fazia, né? É a mesma coisa, tá? Tem cara que só com forquilha de madeira ele acha tudo. Qual que é o erro de precisão? Depende de cada um. Tem cara que tem 70% de precisão, tem cara que tem 90%. Esses tempos atrás, ali no condomínio que eu trabalho, foram furar um poço. O cara contratou uma empresa, foi puta de um evento lá, e não acharam água nos 200 metros. Em profundidade, cavou 230 metros. Então, se ele tivesse ido com esse equipamento, ele já sabia que não tinha. Já sabia onde ia ter, já sabia tinha exatamente. Tá? É que você fala, o cara da empresa, às vezes, de água, fala, não, essas coisas aí Não acredita, né? Não acredita, mas no sítio... Mas tem um estudo sobre isso. Exatamente. Napoleão, por exemplo, na guerra tinha que ter um radiestesista para poder encontrar água, para poder local para o pessoal dormir, local mais seguro. Inclusive, ele acreditava muito nisso. Legal. Esse aqui é outro aparelho, chama Aurameter, né? Foi desenvolvido por um casal americano para encontrar petróleo, né? E hoje em dia a gente também mede a aura, você consegue ver a aura, o tamanho da aura da pessoa. Uma coisa importantíssima que
Infelizmente, muito arquiteto hoje em dia ignora a bússola, saber onde está o norte magnético, né, da casa, o norte verdadeiro. Isso aqui tem uma influência gigantesca, né, por causa tem aqueles... Então, na verdade, o certo, quando você compra um terreno, para você fazer uma casa, se fizer uma análise dessa antes de projetar, é o ideal. Exatamente. Fazer análise chinesa, oriental. Né? Primeiro você vê todas as patologias para poder desenvolver um projeto, para poder desviar melhor do que depois ficar curando. Tá. Vamos ver mais uma foto aí para a gente falar um pouquinho, continuar falando desse assunto que está super interessante. Isso aí, isso que é? As isso camas. Aqui tá, imagina, está simulando uma pessoa deitada, né? Tá. E bem esses cruzamentos que parecem crucifixos, na verdade são um cruzamento dessas linhas magnéticas, né? No caso ali, linhas Hartmann. É uma experiência que fizeram na Espanha, há uns 5 anos atrás. Então, assim, quando o cruzamento bate na cabeça, né, um nó bate na cabeça, pode causar na pessoa... Pessoal, quando a gente fala isso aí, não é assim do dia para a noite, tá? Muitas vezes dura 10 anos. Tá. Né, dura um tempo. Depressão, enxaqueca, insônia. Se a pessoa tem muita depressão, enxaqueca, insônia, pode ser que está cruzando dessa forma, no corpo todo dela, passando, e o cruzamento na cabeça. Só na cabeça pode causar mal de Parkinson. Né? Naquela região ele está pegando o fígado e o baço, pode também infeccionar, causar problemas, né, no fígado e no baço. Quando passa cruzamento na barriga e mais ainda um curso d'água, vamos dizer assim, né, parto com feto mal formado. Tá? Isso através de pesquisas que fizeram na Espanha, levantamentos. Câncer no fígado, problema nas glândulas mamárias, como na região da glândula, câncer de próstata. Isso você consegue analisar com aquela malha que a gente falou. Né? Chega na casa, você consegue levantar a malha na casa toda. Entendi. Tá? Aí, no momento, você pega uma planta, na escala 1 para 100, né, 1 para 50, faz de 1 em 1 metro e vai analisando 1 a 1 metro. Você vai analisando a casa inteira. Além de ver a malha magnética, para você ver se naquele ponto existe alguma coisa que está causando problema, né? Tá. Com a pessoa. Vamos ver outra foto? Isso aí é um senhorzinho, com uma forquilha buscando água. Uma coisa muito comum no sertão brasileiro. Muita gente ignora e é muito simples de encontrar. Claro, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. Né? Então, assim, depende do treino de cada um. E da confiança. Tá. Mas assim, vai muito na prática e da confiança. Tá. A próxima foto são os pêndulos. Os pêndulos são pêndulos. Você já mostrou aqui. Já mostrei, né? Tem alguns ali na esquerda, na direita ali, egípcios, né? Mas o meu é um egípcio também. Tem outra imagem? Leandro, o que o conhecimento da radiestesia e do Feng Shui pode ajudar na arquitetura e no dia a dia das pessoas? Bom, saúde. Né? Em primeiro lugar, saúde e também prosperidade. É a primeira coisa que faz. Quando a pessoa começa a perceber que alguma coisa não está legal na vida dela, pode ser que teve alguma coisa na casa dela. A gente fica... No nosso quarto, a gente passa 1/3 da vida dormindo. Né? Quem consegue. Né? Passa 1/3 da vida dormindo. Então, assim, já 1/3 da sua vida está deitado na cama. Então, a cama é muito importante. Né? Para o Feng Shui é importante, para a radiestesia, tudo isso é muito importante. Né? E daí influencia em tudo. Você chega, por exemplo, eu até costumo comentar, quando você chega na casa e você já entra pela porta e fala assim, eu não gosto de tal lugar, não gosto daquele ponto da minha casa, eu preciso reformar, preciso consertar aquele negócio. E fica Se tem alguma coisa quebrada, tem que consertar. Tem que consertar. Aquilo influencia diretamente a sua mente, diariamente. Né? Então, eu estou lembrando da minha casa agora, que eu preciso arrumar um negócio lá. Eu vou arrumar essa semana urgente. Porque assim que acontece. Você chega num ambiente e aquele ambiente não é legal e te traz um mau pensamento, já está te agredindo. Né? Já vai te incomodando. Te incomodando. Daí faz mal mesmo. Isso é desarmonia. Você chegar num local e não está feliz. Eu tenho gente que tampa aquelas coisas na casa para não ver, né? Tem gente que também fala, minha casa, o que acontece? Minha casa vive bagunçada. É porque a vida dela está bagunçada. A pessoa está bagunçada. A pessoa está bagunçada. Ela tem que começar a arrumar as coisas da vida dela. Tá. Tem chineses que dizem assim, que a melhor forma de conhecer uma pessoa é abrindo um armário, uma gaveta da pessoa. Aí você consegue ver os pontos que a pessoa está... Eu vou ler umas perguntinhas aqui, vamos lá? Pessoal dando boa noite, dando parabéns, a Suelen está dando parabéns, o Fernando Novaes gostou do programa, a Bruna dando parabéns também para você. Obrigado, Bruna. E a Rafaela Clabonde está perguntando o seguinte, os animais de estimação influenciam a energia da casa e, como consequência, os seus moradores?
meu animal costuma fazer suas necessidades dentro de casa. O quanto isso pode influenciar a nossa energia? Fez, limpa. Não tem muito... Assim, o cachorro, animal, apartamento, por exemplo, não tem como você evitar, né? Mas é bom ter animal. Animal é sempre bom. Principalmente assim, gato, por exemplo, os antigos criavam muito gato, porque o gato ele consegue captar energias, saber localizar pontos não bons da casa, né, de vibrações mais baixas, tá? Então, naquele local, se tiver um gato, você já sabe que é um lugar legal de você dormir, de você ficar muito tempo, tá? O cachorro é o contrário. O cachorro só gosta do lugar filé da casa. Ele nunca vai ficar num lugar ruim. Então, onde o cachorro está, é bom. É um ótimo termômetro dos animais. Tá. Né? Então, assim, os animais é termômetro mesmo. Peixe, tudo que tiver de animal, se estiver bem cuidadinho, tudo certinho, é sempre bom. Tá. E ela falou do animal de fazer necessidades dentro de casa? Não, é normal. Normal. Limpa, isso não vai atrapalhar a energia da casa dela, limpa, né? Exatamente. Está respondido, Rafaela, a sua pergunta. Vamos ver mais fotos? Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de pessoas que reclamam. Né? Eu sou muito contra, claro, a gente é arquiteto e às vezes tem que fazer aquilo que é necessário, né? Mas, por exemplo, é uma coisa que as pessoas não percebem, mas, por exemplo, locais de trabalho que têm muitos aparelhos elétricos, eletrônicos no pé, dá muita dor na perna, né? Quem tem já tem veinhas, varizes, tal, piora, né? A parte de circulação. Então, assim, sempre evitar. For trabalhar assim, né? Evitar trabalhar em locais assim. Não tem como você evitar, você tem que arrastar um negócio mesmo. A distância média para você ter menos influência, uns 60, 70 centímetros, tá? Tá. Inclusive na cama, se você tiver, por exemplo, na tua cabeceira, interruptor que passa energia, evitar de usar. De preferência anular, tá? Por falar em interruptor, você tinha acabado de me falar antes da gente começar o programa, que não é bom muita tomada, Exatamente. Celular perto da cama. Evitar, tá? Os maiores inimigos do sono é celular, Wi-Fi, então, é um perigo. Tá? For dormir, desliga o Wi-Fi em casa, não precisa ficar cedendo internet para todo mundo. Né? É mesmo? É muito Olha ruim. só, gente. Por causa que a ondulação do Wi-Fi, a onda é uma onda, acho que parece que uns 10 centímetros, uma coisa assim. E é o tamanho do seu cérebro. Ele pega o tamanho do seu cérebro, né? E ele tem influência direta no cérebro. Então, assim, quando você vai dormir, você está em beta, diminui para alfa e vai diminuindo as ondulações cerebrais. Com o Wi-Fi do teu lado, próximo de você, ele interfere em você. Claro, meu vizinho tem. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Tá? Existem também alguns gráficos de radiestesia, eu não trouxe aqui, tem algumas imagens que elas conseguem alterar vibrações. Tá? Desde os antigos isso existe. Né? Tem algumas imagens que alteram a vibração. Algumas imagens também podem melhorar essas influências. Tá? Por exemplo, no quarto, o ideal, sempre escuro para dormir, toda a luz apagada, a luzinha vermelha, coloca uma fitinha lá para apagar a luzinha vermelha. Naquela luzinha que fica acesa. Por mais que é pequena, incomoda, né? Quanto menor o estímulo, maior o efeito. Sempre. Né? E na hora do sono, né, a gente capta tudo. Então, assim, tudo que tiver de influências, assim, é bom você apagar. Espelho, vou mostrar a imagem ali. Espelho no quarto, por exemplo, é péssimo para ter um bom sono. Verdade. Péssimo. Para ter um bom então. descanso, ideal, espelho escondido. Espelho não pode ter no quarto, não deve? Legal, não é. Além de amplificar o ambiente, né, porque ele cria como se fosse uma dimensão nova, tá? Então ele amplifica o ambiente. No Feng Shui, por exemplo, não se usa espelho em quarto. Né? Eu vi no Feng Shui real, espelho é uma coisa que é muito assim, tem que colocar sutil, tá? Eu queria que você falasse mais disso, sobre o Feng Shui mesmo. Como arrumar as coisas. No quarto, por exemplo, eu vou falar como leiga, tá? Já ouvi falar que tem que ser, no quarto de casal, tem que ter tudo em par, por exemplo. É verdade isso? Os chineses costumam usar esse tipo de coisa. 2 criados, isso. 2 abajures. Na verdade, sempre simetria. Simetria. Na China, a simetria é algo muito poderoso também, é o equilíbrio. Né? Então, no quarto, para ter uma vida equilibrada, um casal mais equilibrado, sempre simétrico. É o ideal. Ideal. Vamos ver mais fotos? Quem sabe a gente já chega aí no Feng Shui? Porque... Isso. Chegamos. Bom, no Feng Shui também é uma coisa muito interessante. Eu sou apaixonado há muito tempo. Tinha uns 11 anos de idade, meus pais compraram os livros lá e leram algumas coisas. Eu fiquei lendo também, até hoje leio muito. E isso aqui, por exemplo, é da escola do chapéu preto. Existem várias escolas do Feng Shui. Dentro do Feng Shui. Isso. A do chapéu preto é uma escola tibetana, né, que é uma escola mais prática, inclusive no Ocidente, é a mais utilizada atualmente.
Porque é mais simples. Você não precisa nortear, não precisa fazer nada. O baguá você localiza através da porta de entrada da casa. Então você coloca isso na planta da sua casa. Isso, a área de trabalho tem que estar na direção da porta de entrada, tá vendo? O trabalho está para cá, o eixo, tá? Considera a parede de baixo toda como a entrada está ali, ali é a porta de entrada do trabalho, né? Então assim, você consegue ver essas... O que deve ter de ideal nesses lugares. Isso, por exemplo, é uma coisa interessante, isso aí, o sucesso está bem no banheiro. Dessa casa. Péssimo. Ruim. Muito ruim, porque, por exemplo, assim, é até legal quando você vai comprar um apartamento, você consultar um consultor de Feng Shui, né? Para ver se é legal. Porque eu conheço muita gente que Mas você já pegou alguma planta boa mesmo? Essa pode comprar? É difícil. É difícil, né? Não. Nunca Tem uma peguei. pergunta aqui. Vamos lá? Mais uma? A Vanessa Andrade. A minha cama tem os pés voltados para a porta. Soube que isso não é bom. O que fazer? Olha, Vanessa, eu preferia ver a planta, tá? Inclusive, se quiser, pode me chamar depois, mandar uma foto, um croquisinho. Porque, assim, às vezes, hoje em dia, apartamento é muito difícil de você resolver um problema desse, né? O ideal sempre é você rotacionar e tirar os pés da porta, tá? Voltar para o outro sentido. Ou então, muitas vezes, tem gente que coloca uma espécie de umas coisinhas penduradas, esqueci o nome. Cristais. Cristais, fitinhas, sabe? Para poder não ficar aquela coisa aberta. Não é tão legal, tá? Isso não melhora tanto, tá? Ou então fazer tem gente que faz uma espécie de umas prateleiras para inibir a entrada, mas às vezes não cabe, né? Esse é o negócio. E às vezes tem a janela no lugar onde você Isso, exatamente. vai virar a cama, também não pode. Por exemplo, para você dormir, nas suas costas, não pode ter janela. O ideal é não ter janela, tá? Ah, Buto, mas tem janela, e agora o que eu faço? Coloca uma ali, ó, um exemplo. Essa cama está na janela, não pode. Esse Feng Shui não é legal, tá? Então está nas suas costas, janela, o que você pode fazer? Ali é horrível, porque ali todas as cortinas ali são é um voalzinho que está ali atrás, né? Atrás, no Feng Shui, é proteção. Então tem que estar protegido sempre, né? Por exemplo, no Feng Shui a cama sempre tem que ter a parte de encosto da cama, na parte de trás do fundo da cama, e atrás parede, tá? A cabeceira exatamente. E a parede. E no fundo, uma cortina pesada para você inibir isso aí. Então, Se tiver, nesse caso, você colocaria uma tem cortina isso aí, mais não tem pesada. jeito. Cortina pesada, bem pesada. Tá? Para poder tirar esse aspecto que tem janela atrás. Tá? Os espelhos, né, que você falou. Hoje em dia as pessoas colocam muito espelho no quarto. E uma coisa assim, eu tenho atualmente a geração das insônias, né? Geração da insônia. O pessoal tem muita insônia. Do celular, do espelho. Por exemplo, assim, o celular ele vibra numa luz azulada, que é a mesma luz do amanhecer. O cara fala que tá com insônia e fica para vir o sono, o cara fica conversando. Olha lá, a foto do espelho. Fica conversando. É bonito, né? É lindo. Só que já vi gente que faz isso aí, o que tem que fazer? Colocar uma cortininha na frente. Fica horrível. Né? Fica horrível. Ou então fazer um adesivo, alguma coisa assim. Tá? Para tirar essa sensação. Espelho, se quiser pôr no quarto, as mulheres gostam muito, os grandões, né? Para olhar o corpo todo. Coloca dentro do guarda-roupa, por exemplo, assim, abre, você consegue ver. Antigamente era dentro do guarda-roupa, agora é que resolveram. Exatamente. Mas que é bonito, né? É muito bonito. Leandro, na hora que você coloca o baguá na planta da casa, aí você vai ver onde tem a saúde, por exemplo. E ali tem o banheiro. O que tem que fazer nesse caso? Tem que arrumar? Pôr uma planta ou alguma coisa, um cristal, o quê? É o ideal sempre você analisar certinho. Né? A cor da saúde ali é uma cor terra, né, que fica sempre no centro, tá? Então cores amarelas e tal. Só que acontece, o banheiro, se você colocar a cor azulada, a cor de água, você potencializa ele. Ah, é? Então, a gente fala assim, coloca uma corzinha água, tal, você potencializou, piorou ainda mais. Piorou. Aí definha mesmo, tá? O que é legal? Colocar elementos terra, isso aqui, por exemplo. Uma madeira. Madeira, né? Ótimo. Isso aqui lembra muito a formato, por mais que é madeira, mas também o formato dele é muito horizontalizado, é muito mais terra, sabe? Aquela coisa mais pesada, né? Mais quadrada, vamos dizer assim. E cores mais terra também, um bege, nesse banheiro, tá? Nesse banheiro. Nesse banheiro que está no lugar... Que está doente, né? Que está doente, E depois nos outros cômodos, você compensa a cura também em outros cômodos. Você pode fazer isso também. Na sala, por exemplo, você imagina que aquele baguá que eu coloquei está a casa toda. Né? Você colocou a casa toda, né? Aí imagina que cada
cada palácio da sua casa, você imagina que é um baguá novo, exatamente como está ali, tá? Agora imagina você diminuindo e agora para cada dormitório, para cada ambiente você coloca um baguá interno. Você pode também corrigir, tá? Isso, claro, na escola do Chapéu Preto, tem outras escolas também. Tá, mas na escola que muito você acredita, que é, você já... Né, eu gosto de Chapéu Preto para tipo ambientes como esse local aqui, que é um cenário. Tá. Né? Agora, quando uma casa, o ideal sempre eu gosto de nortear, eu gosto, é diferente. Porque tem também as aspirações, que aquilo ali é um mapa de aspirações, prosperidade, riqueza e tal, mas também tem os mapas de energia positiva e negativa, que às vezes o banheiro cai em um local de energia negativa, que é excelente. Porque negativo com negativo, desde a China já se anula. Né? Tá. Menos com menos dá mais. Legal. Então, assim, é matemática pura. Então, eles já falavam isso. Então, Tá. tem que ver o local certinho. Às vezes está no local ideal para ter um banheiro. Então, não precisa nem curar. Legal. Tá? Gente, você está assistindo aqui o Contemporânea Live, a entrevista com o Leandro Rodrigues sobre Feng Shui, para você que está entrando aí agora. Nosso patrocinador é a Rochedo Engenharia, que trabalha em parceria com os arquitetos, fazendo todos os trabalhos, os projetos complementares, tá? A Rochedo Engenharia é nosso parceiro aqui já desde o começo da nossa programação aqui na TV Conexa. Bom, vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, Leandro. A Dalva está achando super interessante o programa, está gostando bastante. Muita gente curtindo. A Júlia entrou aqui também, está assistindo no programa. E vamos falar um pouco de planta dentro de casa. É legal, não é legal? Onde colocar? Planta de preferência sempre natural. Sempre né? natural. Natural, bonitinha, né? Estando ali saudável. Inclusive, quando você chega num local e você percebe algumas coisas de planta que não está... Né? Como a Rafaela já tinha falado. Né? Nos animais. E as plantas, elas sentem primeiro. Tá. Porque a planta é um filtro da casa. Né? Então, assim, planta na casa é sempre importante ter, mas dentro de casa, jamais com espinho. Ah, tá. Tá? Nunca. Por causa que ela causa também interferência na gente. Uhum. Né? Já vai falar sobre setas venenosas com algumas imagens, e a planta é uma seta com espinho e seta venenosa. Ela é excelente para fachada. Tipo, espada de São Jorge, por exemplo, ela tem muita ponta. Então, ela é ideal para parte externa. Fora, ela causa certa proteção. Para escritório, tem que tomar cuidado. Se você tiver espada de São Jorge, no meu escritório tem, tá? Espada de São Jorge na frente. Tá. Na entrada, eu coloquei um bambu moçô bem na entrada, que é para ele fazer essa quebra, para poder entrar lento a energia que os chineses chamam de Qi. Né? Essa energia poderosa. Essa energia do Feng Shui. Do Feng Shui é o Qi. Né? Essa energia que Olha, tem gente entrando aqui. A Valéria Matos está entrando aqui. Falou, Zi! Obrigada, Valéria. Ela está assistindo aqui a gente. Eu pedi para ela, falei para ela, assista o programa hoje. Legal. As plantas e no quarto? No quarto, na verdade, evitar plantas. Né? A gente sempre ouve falar isso, mas não entende muito. Eu já vi muito decorador utilizando planta no dormitório. Não é legal, tá? Não é legal para a saúde mesmo. Tá. Né? Não é bom. Principalmente, eu já vi gente colocando em cima do guarda-roupa samambaia. A samambaia, como ela é uma energia muito terra, está sempre caindo, ela tem uma frequência mais baixa. Né? Que plantas também tem frequência alta e baixa. Não significa que o negativo é negativo, de ruim. Ela é assim. Né? Então, em alguns locais é legal ter, em outros lugares não. Tá. Né? No quarto, não. Jardim, na entrada não é legal também ter. Tá? Onde tiver entrada, não é legal ter samambaia. Né? Alguns locais para descanso, tal coisa assim, um canto é legal para poder dar um efeito, assim, mas... Na entrada e no quarto, não. Evitar. Tá. Já aconteceu alguma vez de você fazer uma análise na casa da pessoa, a pessoa está doente, com algum problema de saúde, e isso começar a melhorar, a pessoa sara, da outra... Aconteceu já? Tá comigo, cara. E é engraçado, porque casa é ferreira espelho de pau, né? E a gente você não fazia na sua casa Feng Shui? É incrível, né? A gente sabe e tal, não sei o quê, faz para os outros e você mesmo, para você mesmo, você acaba passando. Não diz, puxa, mas sempre estou colhendo mal. Quando você vai ver, tem um monte de coisa lá que errada, né? Errada que você... Aí, de repente, você arruma lá, para de ter dor de estômago, para de ter dor de cabeça. É incrível, muda muita coisa. Que bom, né, Leandro? Eu quero que você vá na minha casa fazer uma análise lá. Gente... Tem imagem ali que vão mostrar também... Vamos passar mais uma, então? Mas essa questão do Feng Shui,
Essa casa. Isso aí, eu tenho uma história até para contar rapidamente. O meu pai teve uma época que estava procurando, queria mudar de ramo, estava procurando locais para poder montar um açougue, o que fosse, né? E daí, eu lembro que eu estava de carro, na época eu tinha acho que uns 11, 12 anos. Meu pai sempre foi ligado com essas coisas também, sempre gostou dessas coisas. Meu pai é meio bruxão. Né? E daí eu lembro que eu estava de carro, meu pai subindo a rua assim, era na região ali, se não me engano, do Central Park, não lembro onde que era, eu era muito pequeno, não lembro direito. Mas o que eu me lembro que ficou muito marcado é isso aí. Ele estava chegando e viu o local que ele estava querendo comprar para montar o negócio. O ponto, né? A rua dava bem de frente para a porta de entrada do Isso negócio. não é bom. Não, nem um pouco bom. Isso aí, no Feng Shui, são setas venenosas. Isso vai falência local, rapidamente, não para. Tem lugar que você fala, nossa, ali não para nada. E né? quando a garagem sai na frente da porta da entrada da casa também? O ideal é ter, por exemplo, assim, alguma planta para fazer um filtro ali. Tá? Ou então tem gente que no teto da garagem colocam cristais para poder quebrar um pouco isso aí, tá? No Feng Shui, o ideal é que as pessoas, quem mora na casa, não fique sempre vendo essa seta. O ideal é que a pessoa não fique vendo essa seta. Num local, por exemplo, de comércio, as pessoas sempre estão vendo a seta, né? Então, assim, ou você muda a porta de lugar, ou não monta comércio ali. O chinês fala assim, não monte. Tá, vamos ver mais perguntas aqui para a gente finalizar. A Rafaela está agradecendo pela resposta que você deu. Imagina, Rafael. E se você tem algumas dicas para consultório médico, não é verdade? Vamos nessa. Tem várias, né? Mas depende do local que está e tudo porque assim, isso. para o Feng Shui, isso aí dá para tudo, na verdade, né? Claro, depende do ponto que está o consultório, vai ver as energias do local, as influências, né? Magnéticas e tal. Cada caso é um caso, é muito difícil falar online. Né? E a Cibele Matos está perguntando aqui, fonte de água é ideal somente para fora de casa? Depende. Aquelas fontes, né? Porque tem gente que põe na entrada da casa. Na entrada não é bom. Não é bom. Porque a água, para o Feng Shui, é riqueza. Tá? Água de preferência sempre limpa, circulando, para a energia circular, nunca parada. Né? Certo. Ainda bem que hoje em dia não pode mais por causa da dengue. Da dengue, né? Tá todo mundo ligado nisso aí. Então, assim, isso não é legal. E na frente não é bom ter água onde as pessoas de fora fiquem vendo. Então, mas dentro de casa tudo bem? Tudo bem. Pode pôr dentro de casa. Pôr. Mas se você colocar o baguado, você vai achar o lugar na área da perfeito. prosperidade. Na área da prosperidade. Isso, a riqueza, isso é muito bom. Na área dos amigos, é legal ter o quê? Olha, é muito interessante, porque assim, se você for pegar o Feng Shui oriental mesmo, né, fala assim, o legal, tem um dragão, tem não sei o quê, são referências orientais, né? Já a gente aqui brasileiro, eu sempre pergunto o seguinte, o que te remete à amizade? Os elementos que te remetem à amizade, para você potencializar o local. Tem lugar, colocar foto de amigos, colocar coisas que se lembrem a amizade. Tá. Né? Porque tem certo simbolismo que você coloca e você começa a remeter aquilo. Isso é legal. Você potencializa mentalmente o local. Tá. Que é muito maior do que, às vezes, com formas. Até tá? o sentir. Sentir. Né? E a gente, sei lá, às vezes no lado da família, colocar as fotos de família, aquelas coisas. Também, coisas românticas, ou de família também, do romântico casal, da família. Né? Para a gente finalizar, porque a gente já está aqui faz um tempão, eu queria só que falasse de cores e do tipo de tinta. Sim. As tintas são boas, ou as cores são boas? Se for falar de Feng Shui, as cores também influenciam diretamente. Aí depende de cada local da casa, tem que fazer um levantamento, colocar tudo certinho para ver as influências, né? Mas a questão da qualidade das cores, por exemplo, hoje em dia, na geobiologia, né, que a gente estuda as interferências, né, que o meio nos traz, né? Verniz, por exemplo, é um veneno. Né? Já tem estudos aprofundados sobre isso. A melhor coisa para madeira é óleo, não para madeira. Às vezes fica mais bonito o verniz na madeira e dá menos manutenção, mas, porém, para quem for viver ali é melhor. Tinta de parede, para que tenha o mínimo de chumbo possível, porque as paredes, quando você pinta, elas vão exalando gases por muitos anos. O ideal é a parede respirar, né? Respirar. Tintas à base de cal, tintas mais naturais. Né? Inclusive, hoje em dia, essas tintas são mais caras, né? Porque virou moda. Né? Era para ser mais barato, na verdade. Né? Mas é que agora a procura é maior. Aumentou e agora ficou modinha. Né? Uhum. Isso é muito ruim, porque devia ser um acesso maior para as pessoas. Por exemplo, inclusive,
de ver crianças pequenas em casa, e isso interfere até mesmo na parte respiratória. Tudo que você respira vai para o sangue, tudo vai para o sangue, vai para o cérebro e assim vai. Então, assim, isso também não é muito legal. É uma coisa que eu queria saber agora, antes da gente acabar mesmo. A luz, a iluminação. Poxa, que eu mais amo. Né? Aquela casa triste, com coisa apagada, só no abajurzinho, no canto, aquela coisa assim. Aquilo é ruim? Não. Você tem que sempre analisar quem está morando. Tá. Eu trabalhei muitos anos com luz, só com luz. É muito interessante, porque depende da região do Brasil, existem regiões que no Nordeste, por exemplo, eles odeiam luz amarelada, porque isso lembra calor para eles. Tá. Então, só luz branca. No estado de São Paulo, luz amarelada. As luzes têm influência direta, bem que você falou disso, que é muito legal, tá? Porque assim, o sol, quando ele nasce, a luz solar é azulada. No meio-dia, ela se passa a ser mais verde. É que a gente não consegue enxergar, mas ele é esverdeado. E quando se põe, mais avermelhada. Então, o que acontece? Uma luz azulada é uma luz que gera a gente fica mais agitado. Elétrico. Fluorescentes, por exemplo, quanto mais azulada mais elétrico é. Imagina uma academia, por exemplo, com luz amarelada. Não dá, né? Então, assim, na casa da gente, o ideal, assim, no entardecer, a gente ligar menos luz, para dar uma diminuída nas frequências cerebrais, para você começar a descansar. Exatamente, tá? Então é legal, seria se a nossa casa tivesse essas graduações de luz também. Esse é o ideal, tá? Ah, que bacana. Leandro, nós vamos ter que encerrar. Poxa. Mas você volta, tá porque jóia. Eu acho que o pessoal tá louco para saber mais coisa aí. Inclusive tem até mais imagens. Tá todo mundo dando parabéns. Obrigado. O Fernando até está dando parabéns pelo Dia Internacional da Mulher aqui. Ah, é verdade. Ele falou que ia falar, né? Parabéns para as mulheres, né? Todo dia é Dia da Mulher, exatamente. né? Mas estamos aqui, hoje é Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Eu que agradeço. Quero que você venha mais vezes para a gente falar mais sobre isso. Ok. Viu? Vamos falar de proporção aula também outra vez. Vamos, combinadíssimo. Tá bom. Gente, tchau. Até o próximo programa. Toda quarta-feira aqui, às 8 da noite, eu espero você. Até o próximo programa.